Estamos lendo o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 12, intitulado O Nascimento do Imperador Parikshit. Hoje vamos ler o verso 35. Vamos ler aqui no sânscrito para treinar a leitura, a escuta. Ahuto Bhagavan Ragna Yajayitva Dvijay Nripan Uvasa Katitin Masan Suhridan Priya Kamyaya. Sinônimos: Ahutaha, sendo chamado por. Sendo chamado por. Bhagavan, Bhagavan. Senhor Krishna, a personalidade de Deus. Senhor Krishna, a personalidade de Deus. Ragna, Ragna. pelo rei. Pelo rei. Yajayitva, fazendo com que seja executado. Vijayhi, pelos brahmanas eruditos. Nripam, em nome do rei. Uvasa, residiu. Katichit, alguns. Masam, meses. Surridan, por causa dos parentes. Priya Kamyaya, pelo prazer. Vou ler a tradução e o significado da sua Divina Graça pela Prabhupada. Vou ler aqui no livro, aqui, tá, gente? Tá bom. O Senhor Sri Krishna, a personalidade de Deus, tendo sido convidado ao sacrifício por Maharaj Yudhishthira, cuidou para que eles fossem executados por brahmanas qualificados, 2 vezes nascidos. Depois disso, para o prazer dos parentes, o Senhor permaneceu ali por alguns meses. Significado: o Senhor Sri Krishna foi convidado por Maharaj Yudhishthira a zelar pela supervisão das execuções do Yagna, e o Senhor, para obedecer às ordens de seu primo mais velho, fez que a execução do Yagna fosse levada a cabo por brahmanas 2 vezes nascidos. O simples nascimento da família de um brahmana não qualifica ninguém a executar Yagnas. A pessoa tem que ser 2 vezes nascida, através de treinamento adequado e iniciação pelo Acharya autêntico. Os descendentes nascidos uma vez das famílias de brahmanas são iguais aos Sudras nascidos uma vez, e tais bandus, ou descendentes desqualificados nascidos uma vez, devem ser rejeitados de qualquer maneira das funções religiosas ou védicas. O Senhor Sri Krishna foi encarregado de providenciar esse arranjo, e perfeito como ele é, ele fez que os yagnas fossem efetuados pelos brahmanas 2 vezes nascidos e fidedignos, para o sucesso da execução. Verso 36. Ó Sanaka, depois disso, o Senhor, tendo se despedido do rei Yudhishthira, de Draupadi e outros parentes, partiu rumo à cidade de Dwarka, acompanhado por Arjuna e outros membros da dinastia Yadu. Capítulo 13, verso 1. Sri Suta Goswami disse: enquanto viajava peregrinando, Vidura recebeu da parte do grande sábio Maitreya o conhecimento do destino do eu, e então regressou a Hastinapura. Ele tornou-se tão bem versado no assunto como havia desejado. Significado: Vidura, uma das figuras proeminentes na história do Mahabharata, foi concebido por Vyasadeva no ventre da criada de Ambika, mãe de Maharaj Pandu. É a encarnação de Yamaraj, sendo amaldiçoado por Manduka Muni, tornou-se um Sudra. Narra-se a história da seguinte maneira: certa vez, a polícia estadual capturou alguns ladrões que haviam se escondido no eremitério de Manduka Muni. Os agentes da polícia, como de costume, prenderam todos os ladrões. Juntamente com Manduka Muni, o magistrado puniu especificamente o Muni com a pena da morte, pelo trespasse com uma lança. Quando já ia trespassá-lo com a lança, as notícias chegaram ao rei, o qual imediatamente suspendeu a pena, levando em consideração que o réu era um grande Muni. O rei pediu pessoalmente perdão ao Muni pelo erro de seus homens, e o santo foi imediatamente a Yamaraj, o qual prescreve o destino dos seres vivos. Yamaraj, sendo questionado pelo Muni, respondeu que o Muni, em sua infância, trespassara uma formiga
como uma palha afiada. Por essa razão ele fora posto em dificuldade. O Muni julgou insensato da parte de Yamaraj que ele fosse punido por sua inocência infantil. E assim o Muni amaldiçoou Yamaraj a tornar-se um Sudra. E essa encarnação Sudra de Yamaraj veio a ser conhecida como Vidura, o irmão Sudra de Dhritarashtra e Maharaj Pandu. Mas esse filho Sudra da dinastia Kuru foi igualmente tratado por Bhishmadeva juntamente com seus outros sobrinhos. No devido tempo, Vidura casou-se com uma jovem que também havia nascido do ventre de uma Sudrani e de um Brahmana. Embora Vidura não tivesse herdado a propriedade de seu pai, o irmão de Bhishmadeva, ainda assim ele recebeu suficientes bens de estado de Dhritarashtra, o irmão mais velho de Vidura. Vidura era muito apegado a seu irmão mais velho, e por todo o tempo ele tentava guiá-lo ao caminho correto. Durante a guerra fratricida de Kurukshetra, Vidura repetidamente implorou a seu irmão mais velho a fazer justiça aos filhos de Pandu. Mas Duryodhana não gostou de tais interferências de seu tio, e assim ele praticamente insultou Vidura. O resultado foi que Vidura deixou o lar para peregrinar e receber instruções de Maitreya. Essas instruções de Maitreya vão estar narradas no Bhagavata. Outro detalhe importante dessa história, não sei se vocês conseguiram captar aí, que ele era esse sábio, né, o Manduka Muni, que amaldiçoou Yamaraj. Yamaraj é o semideus que é responsável pelo destino das pessoas. Ele que coordena, de certa forma, a lei do karma. Ela é aquela figura que aparece na cultura grega, romana, e até mesmo no cristianismo. As pessoas têm o costume de, acho que é uma herança da cultura greco-romana, de colocar Deus como um juiz que está com um livrão bem grande na mão, lendo o que a pessoa fez de bom e de ruim. E Yamaraj é essa pessoa, responsável por ler o livro da vida. Ele é apresentado assim mesmo na cultura védica como um livro, em que ele lê a vida da pessoa quando ela morre. Quando a pessoa morre, vai ter uma conversa com Yamaraj. Em alguns casos, não em todos os casos. E, bem, depois desse evento em que Manduka Muni amaldiçoou Yamaraj, se diz que mudou um pouco a lei com relação às crianças. Depois que aconteceu isso, as crianças elas não pagam mais karma. Ou seja, o livro do destino de karma de uma pessoa não começa a ser escrito na infância, começa a ser escrito na adolescência. Então, uma criança não vai ser mais punida por sua inocência depois desse evento aqui que aconteceu. Então, aí a Maharaj decidiu que quem vai ser punido pelos atos da criança são os pais. Então, se uma criança fica matando formigas, quem vai sofrer são os pais. Os pais devem coordenar que as crianças sejam boas, façam atos que não sejam pecaminosos. Porque se a criança aprontar muito, fazer muita arte, e no sentido de fazer outros seres vivos sofrerem, os pais pagam. Isso até mais ou menos a mulher, até quando vem a primeira menstruação. E o rapaz, quando ali pelos 14, também que começa a se tornar fértil, né, viril. Então, ali pelos 13, 14 anos. Então, tem mais a ver assim, com a maturidade do corpo, né, com os impulsos sexuais, não como uma idade estabelecida, assim, né, essa idade. Varia um pouquinho dependendo do karma da pessoa também, né? Verso 2. Após fazer muitas perguntas e estabelecer-se em serviço transcendental amoroso ao Sr. Krishna, Vidura deixou de interrogar Maitreya Muni. Você vê, aqui tem uma mudança de história. Não sei se vocês conseguiram acompanhar. Que a gente estava falando do nascimento do rei Parikshit, e aí contamos bastante coisa sobre ele, sobre as pessoas que foram mencionadas com relação a ele em termos de qualidades, né, os sábios que estavam falando como seria essa criança no futuro,
lá para o rei Yudhishthira, iam mencionando personagens históricos da cultura védica e qualidades relacionadas a esses personagens. A gente falou sobre vários personagens. Um deles que falam bastante foi Arjuna, né? E aí o capítulo terminou concluindo, né, que os sábios que fizeram toda essa previsão astrológica, que estavam ali falando, né, do futuro da criança, como ele seria e tal, eles foram embora, foram recompensados, foram embora, então eram sábios bem versados, né, e estavam fazendo sacrifícios de cavalo pro rei Yudhishthira. E aí o rei Yudhishthira, depois que esses sábios foram embora, o rei Yudhishthira ficou ainda na companhia de Krishna durante um tempinho. E aqui termina o capítulo falando que Krishna é que tinha organizado que esses sábios fossem fidedignos para fazer a cerimônia e também para falar do futuro do filho, do neto, Parikshit. Ok, e agora a gente começou um outro capítulo, capítulo 13, em que Sri-Suta Goswami muda de assunto. Ele começa a contar sobre a Vidura, que é o tio dos Pandavas, que é o irmão do rei Dhritarashtra, e é o irmão do rei Pandu, que é o pai dos Pandavas. Esse Vidura, ele era o conselheiro do rei Dhritarashtra. Ele fazia parte da corte e ele era conselheiro e era o irmão de Dhritarashtra. E ele é uma personalidade muito especial porque ele é o senhor do karma encarnado, Yamaharaj. Então ele era muito especial porque ele era uma pessoa muito correta, muito centrada no Dharma, né? Porque ele era o Dharma personificado. Então, ele tinha, assim, qualificações e capacidades para dirigir qualquer pessoa, devido a ser o Dharma personificado. E ele estava ali sempre muito apegado ao seu irmão, o seu irmão mais velho, de Dhritarashtra, mas o seu irmão mais velho, ele era muito perdido, assim, ele foi, assim, de certa forma, a causa de acontecer a batalha de Kurukshetra, de morrer tanta gente, né? Claro que a causa primordial é Krishna, mas ele, como que, apesar de ser aconselhado a tomar atitudes, assim, dentro do Dharma, ele apoiou as ações pecaminosas de seu filho Duryodhana, que foi realmente o pivô da batalha de Kurukshetra, né? Ele tentou matar os Pandavas várias vezes, e o pai dele, Dhritarashtra, sabia de tudo isso. E Vidura, que era o conselheiro, estava sempre tentando proteger os Pandavas. E depois que aconteceu a batalha de Kurukshetra, um pouco antes de acontecer a batalha de Kurukshetra, isso tudo está narrado com detalhes no Mahabharata. E aqui no Srimad Bhagavatam, a gente não vê muitos esses eventos assim, o que aconteceu, todas as pontas amarradas. A gente não vê isso. Ficam pontas soltas. Então, a gente consegue unir essas pontas lendo o Mahabharata. Então, o Vidura, ele tinha aconselhado a Dhritarashtra a não seguir as ordens de seu filho, a não dar ouvido ao filho e acolher os Pandavas e proteger os Pandavas. E Duryodhana, ele foi tão grosseiro com Vidura nesse dia, que Vidura deu esse conselho, porque estava para acontecer a batalha de Kurukshetra. E Vidura sabia bem o que ia acontecer. Vidura era uma pessoa de muito bondosa, de muita visão. Ele sabia que ia acontecer, ele sabia que ia morrer todos os filhos de Dhritarashtra, ele sabia a desgraça que ia cair a família toda, né, em termos de luto, em termos de sofrimento, por perder pessoas queridas. Então ele não queria que isso acontecesse e falou: Dhritarashtra, não dá ouvidos ao seu filho é muito ambicioso, ele é muito ganancioso, ele vai pôr a perder muitas famílias, ele vai trazer muito sofrimento. E Dhritarashtra, ele tinha dor no coração porque ele sabia que o irmão era muito bom, que tinha muita visão, mas ele era tão apegado ao filho e ele era tão cobiçoso por aquela posição como rei,
que ele não queria dar o braço a torcer e entregar o governo a Yudhishthira e os irmãos. Não queria. Então, ele não deu ouvidos. Duryodhana, nesse dia, ofendeu gravemente a Vidura, falou palavras muito duras, muito grosseiras para ele, chamou ele de filho de um Sudra, que ele, não era, ele vivia dos restos da família dele, como ele ousava trazer tamanha interferência prejudicial ao governo deles e ser tão mal agradecido, apesar dele ser um qualquer, uma pessoa de última classe e ainda viver dos restos da família. Nossa, Vidura sentiu tanta dor, né, por ouvir isso, devido ao carinho que ele tinha pelo irmão, o esforço que ele estava fazendo para sempre levar o irmão para dentro do caminho do Dharma. Ele falou que essa é uma coisa, cansei, vou embora. E foi embora. Foi embora, largou tudo e foi peregrinar. E nessa peregrinação, ele encontra Maitreya. E essa conversa com Maitreya, ela é descrita no Srimad Bhagavatam mais na frente, em outros cantos. Aqui meio que vai fazer uma amarração de pontas ainda. Porque o que acontece? Quando os Pandavas tinham ganhado a batalha de Kurukshetra, é mais ou menos esse momento que nós estamos ouvindo a narração do Srimad Bhagavatam. Os Pandavas ganharam a batalha de Kurukshetra, tá para nascer o rei Parikshit, e o Yudhishthira faz cerimônias de cavalo para purificar a si mesmo dos pecados que ele acha que ele cometeu. Então, e aí, relembrando esse momento, né, da história em que Yudhishthira fala dos seus pecados e que quer fazer cerimônias sacrificatórias. Um devoto, ele costuma, qualquer manchinha que ele tenha, ele começa a sentir que é um grande pecado. Qualquer defeito que ele tenha, ele acha que ele está fazendo um grande defeito. Então, há uma tendência dos devotos se sentirem muito complexados, muito diminuídos. E talvez vocês, no trajeto da vida de vocês vão sentir isso assim, no caminho da devoção, como que é uma tendência natural dos devotos se sentirem culpados. Esse é um sintoma positivo, de certa forma. Mas o que é importante para tentar sair da tamaguna, porque a tamaguna ela é uma característica que ela faz assim, a pessoa entra num estado de lamentação e não consegue sair. Então, o devoto ele tem essa lamentação de se sentir culpado porque chateou uma pessoa, porque falou alguma coisa que a outra pessoa não gostou, daí a outra pessoa foi embora. Poxa, né, assim, como eu posso ter sido assim? Eu queria tanto ser melhor e tal, né? Então, os devotos às vezes caem nisso, se responsabiliza por várias coisas que acontecem ao seu redor, que ele acha que poderia ser diferente, poderia ser melhor. Isso é natural. É uma das características que vai acontecendo no devoto porque ele quer ser melhor sempre. Tudo bem. Mas essa lamentação, ela deve ser no sentido de ganhar força para fazer mais práticas. Então eu vou estudar mais o Srimad Bhagavatam. Eu vou cantar melhor minha japa, vou prestar mais atenção na minha japa. Vou estudar com mais atenção o Bhagavad Gita, vou conversar mais com os devotos. Então ele incrementa suas práticas para sair disso que ele percebe como seus anartas. Ou seja, ele faz como o Maharaj Yudhishthira fez. O Maharaj Yudhishthira, ele estava achando que ele era o culpado por ter acontecido tantas mortes. Porque ele era o rei. Ele ganhou a batalha. Então ele estava se sentindo culpado. Então, o que ele fez? Sacrifícios para poder se purificar. Para ser uma melhor pessoa. Para não fazer isso de novo, trazer preciosidade para si. Então, os devotos, eles têm esse costume. Então, a tendência é essa. Ficar olhando qualquer manchinha. E, meu Deus, olha só como eu sou ruim, como eu sou mal. Qualquer manchinha, qualquer. Quanto mais avançado você esteja, mais você vai chorar pelos defeitos que você vê em você mesmo. Se diz assim que os grandes devotos, eles choram mesmo, pedindo ajuda de Krishna para livrar eles de defeitos tão terríveis. E às vezes nem são tão terríveis. São, assim, coisas que as pessoas acham, nossa, a pessoa é incrível, esse devoto é incrível. Só que lá no quarto dele, lá sozinho, quando ele está conversando com o Senhor Supremo, ele chora, porque acha que ele tem um defeito. E ele daí, mas aí ele chora e depois cai,
matando nas práticas. Não fica lá só chorando e lamentando e a tamaguna faz a pessoa ficar na inércia. A pessoa fica muito assim, eu sou muito, né? E fica ali só na inércia. Não, ele vai fazer sacrifícios para se purificar. Ele quer incrementar. Então é muito importante essa característica de Yudhishthira, né? Que foi mencionada aqui. Bom, então o Yudhishthira faz os sacrifícios. E aí eles estão ali, então, né? Assim, organizando o reino, né, tratando bem as pessoas que estão ao redor, tentando que todos superem essa fase de luto, né? Então, assim, vão fazendo várias atividades para que as famílias, as pessoas superem aquela fase de luto e bola para frente, vida que segue. Vamos ser felizes com quem ficou. E é isso que acontece mesmo, né? A gente chora os mortos durante um período de luto, mas depois a gente não fica ali só olhando, a gente fica focado em ser feliz na vida, né? Porque é isso que até pode ajudar os mortos, a gente ser feliz, né? Então, as pessoas são assim naturalmente, e o Yudhishthira também fez isso, e agiu assim no seu reino. E enquanto eles estavam nessa reconstrução de felicidade, chega Vidura, que saiu para peregrinar, depois que foi, entre aspas, expulso pelo sobrinho e pelo irmão. Na verdade, ele não foi expulso. Ele decidiu ir embora e falou, esquece uma coisa, fica vocês aí com tudo isso, eu sei o que vai acontecer. Então ele voltou depois da batalha. Ele não ficou para ver a batalha. Ele não ficou ali para assistir. Ele só chegou depois que aconteceu a batalha e aí vai encontrar os Pandavas, e somente os Pandavas. Os Kurus foram completamente eliminados. Os 100 sobrinhos dele morreram. Então ele só vai e encontra os 5 filhos de Pandu, que são seus sobrinhos também, muito queridos, e aí conversa com eles, e vai conversar com Dhritarashtra principalmente. Esse capítulo aqui vai ser sobre a conversa de Vidura com Dhritarashtra. Para quem não lembra, Dhritarashtra é o pai dos Kurus que foram para a batalha de Kurukshetra. O primeiro verso do Bhagavad Gita começa com Dhritarashtra Uvacha, né? Que é Dhritarashtra falou, ou Dhritarashtra perguntou. E aí, em português, o primeiro verso diz assim, Dhritarashtra disse, Sanjaya, que fazem meus filhos e os filhos de Pandu depois de se reunirem no lugar sagrado chamado Kurukshetra, todos com muito desejo de lutar? Então, Dhritarashtra está com um vidente, que é Sanjaya, e esse vidente, ele tem um poder místico que ele consegue ver toda a batalha de Kurukshetra, todo o campo de batalha. Porque Dhritarashtra era cego e não podia ir para a batalha. Então, Sanjaya, que é um vidente, está junto com ele narrando tudo o que está acontecendo lá. E é Sanjaya quem narra o Bhagavad Gita para Dhritarashtra. Bom, então, entenderam o contexto do capítulo? Pegaram aí, mais ou menos? Tem alguma dúvida com relação a isso? Pegaram? Ok. Eu só queria pegar um espacinho para lhe perguntar uma coisa sobre isso que o senhor falou. Então, a Bhagavad Gita foi falada para Dhritarashtra porque ele era cego por um vidente, é isso? Sim. Sim. Estou sabendo agora disso. Só que o que acontece? Isso é importante também. O Bhagavad Gita, ele está dentro do Mahabharata. O Mahabharata foi escrito por Vyasadeva. Foi falado por Vyasadeva, ditado por Vyasadeva, e quem diz que quem escreveu foi Ganesha. Essa é a lenda que rodeia o Mahabharata. Que Vyasadeva foi pedir ajuda, né? E pediu ajuda, e Ganesha veio ajudá-lo. Então aí ele dita o Mahabharata, e o Bhagavad Gita está dentro do Mahabharata. Então, é como que se fosse assim, na história, quem estava vendo o Bhagavad Gita acontecer, a conversa entre Krishna e Arjuna, é Sanjaya. Até no último verso, praticamente nos últimos versos do Gita, ali no verso 74 do capítulo 18, aí retorna para Sanjaya. Sanjaya narrando, né? Sanjaya disse, assim ouvi a conversa dessas duas grandes almas,
Krishna e Arjuna. E tão maravilhosa é essa mensagem que meus pelos se arrepiam. Pela misericórdia de Vyasa, eu ouvi esta conversa, a mais confidencial, diretamente do mestre de todo o misticismo, Krishna, que falava pessoalmente a Arjuna. Ó rei, enquanto lembro uma e outra vez deste santo e maravilhoso diálogo entre Krishna e Arjuna, me alegro e fico emocionado em todo momento. Ó rei, quando lembro da primorosa forma do Senhor Krishna, fico cada vez mais maravilhado e regozijo continuamente. Onde quer que esteja Krishna, o mestre de todos os místicos, e onde quer que esteja Arjuna, o arqueiro supremo, certamente ali estarão também a opulência, a vitória, o poder extraordinário e a moralidade. Esta é a minha opinião. Então, Sanjaya fala isso para Dhritarashtra. E quando termina aqui, aí ele já fala, então daí Arjuna joga sua flecha anunciando que a batalha ia começar. Então daí continua, fecha o parênteses e continua a batalha de Kurukshetra que está dentro do Mahabharata. Mudou toda a minha visão aí, do negócio. Então, Agora assim, eu vou ler a Bhagavad Gita com outra visão muito mais clara agora, porque eu não tinha essa visão de que a Bhagavad Gita estava sendo falada por um vidente para ele que era cego, né? Dhritarashtra, eu não sabia disso. Que legal. Sim, você vai notar assim que às vezes é isso, o Bhagavad Gita está sendo narrado. Por exemplo, quando o Sanjaya disse assim, então Krishna disse, então Arjuna disse, é como que ele está narrando para Dhritarashtra o diálogo, ao vivo. Não tinha internet naquela época. Era com videntes. Verso 2. Após fazer muitas perguntas e estabelecer-se em serviço transcendental amoroso ao Sr. Krishna, Vidura deixou de interrogar Maitreya Muni. Significado. Vidura deixou de fazer perguntas a Maitreya Muni quando foi convencido por Maitreya Muni de que o sumum bonum da vida é ficar estabelecido, enfim, no transcendental serviço amoroso ao Sr. Sri Krishna, que é Govinda, ou aquele que satisfaz seus devotos sob todos os aspectos. A alma condicionada ao ser vivo na existência material busca a felicidade, empregando seus sentidos nos modos do materialismo, mas isso não pode lhe dar satisfação. Então ela busca a verdade suprema através do método especulativo empírico e dos feitos intelectuais. Mas se ela não encontra a meta última, novamente desce às atividades materiais e ocupa-se em várias obras filantrópicas e altruístas que não podem lhe dar satisfação. Desse modo, nem as atividades fruitivas, nem a especulação filosófica seca podem satisfazer a alguém, porque por natureza um ser vivo é o servo eterno do Supremo Senhor Sri Krishna. E todas as literaturas védicas orientam-no a esse fim último. O Bhagavad Gita 15.15 confirma essa afirmativa. Assim como Vidura, uma alma condicionada e inquisitiva, deve aproximar-se do mestre espiritual fidedigno, como Maitreya, e através de perguntas inteligentes deve tentar saber tudo sobre karma, jnana e yoga, aquele que não é seriamente inclinado a fazer perguntas a um mestre espiritual não precisa adotar um mestre espiritual de fachada. Tampouco uma pessoa que seja mestre espiritual de outrem deve se fazer passar por mestre espiritual se é incapaz de ocupar seu discípulo definitivamente no transcendental serviço amoroso ao Senhor Sri Krishna. Vidura foi bem-sucedido em aproximar-se de um mestre espiritual como Maitreya e obteve a meta última da vida, Bhakti a Govinda. Desse modo, nada mais restava a conhecer ulteriormente sobre o progresso espiritual. Aqui tem conselhos muito especiais sobre essa relação com mestre espiritual, no sentido da pessoa, quando vai buscar um mestre espiritual, buscar para fazer perguntas muito especiais. Por exemplo, aqui, Srila Prabhupada fala aqui, o discípulo ele deve perguntar sobre karma, tudo sobre karma, perguntar sobre jnana, perguntar sobre yoga, perguntar sobre bhakti. Ou seja, os quatro temas do Bhagavad Gita, o discípulo tem que entender de certa forma. Por quê? Até vocês estão estudando Bhagavad Gita, né? A gente está estudando juntos. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma visão que eu tenho
que eu já escutei, né, de outros devotos, e eu estou desenvolvendo do Bhagavad Gita também. Não é que eu tenho ainda, né, mas eu estou desenvolvendo. Eu achei fascinante quando eu escutei isso, e tenho cada vez mais prestado atenção nisso. O Bhagavad Gita, ele fala sobre Karma Yoga, sobre Jnana Yoga, sobre Ashtanga Yoga e sobre Bhakti Yoga. E quando eu me propus a estudar o Bhagavad Gita, eu percebi isso, eu falei, nossa, que legal, então é um livro super incrível para estudar sobre yoga. E foi assim que eu comecei a estudar e cada vez mais comecei a perceber isso, né? Essas divisões, como Krishna apresenta a raiz desses processos de yoga, que são um só, chamado Caminho da Iluminação, Buddha Yoga. Ok. Mas, uma vez eu escutei de Srila Tripurari Swami que Krishna só apresenta os outros tipos de yoga no Bhagavad Gita para contrastar com a facilidade e a potência de Bhakti Yoga. Então, assim, é como que ele não apresenta os outros tipos de yoga para Arjuna, para que Arjuna adote os outros tipos de yoga, ou o yoga mais adequado a ele. Krishna faz muita ênfase que o melhor tipo de yoga e o mais fácil de fazer é Bhakti. Ele fala isso assim várias vezes no Bhagavad Gita. E conforme a gente vai estudando, a gente vai ouvir isso. E, claro, daí, conforme eu ali como no curso, né, tentando facilitar o estudo, vou fazer ênfase nisso também. E para mim é bem legal e fascinante isso, porque à medida que eu fui estudando e conversando com... eu fui convidado para fazer parte da formação de instrutores de yoga em algumas escolas, estudando Bhagavad Gita para a formação de professores, de instrutores. E no instrutorado, devido assim, aos encontros serem muito breves, eu consigo chamar a atenção das pessoas para a descrição tão profunda que Krishna dá dos outros tipos de yoga. Mas Bhakti quase não dá tempo de eu mostrar para as pessoas. Então, eu tenho a esperança que eles tenham vontade de estudar o Bhagavad Gita mais para entender a grandeza de Bhakti. E aqui, nesse comentário que Srila Prabhupada faz, ele fala que é muito importante quando um discípulo vai se aproximar do mestre, ele entender os outros tipos de yoga também. E entender Bhakti também. Por quê? E como é que você vai se aproximar de um mestre de Karma Yoga que te ajude a entender Bhakti? Não vai conseguir. Como é que você vai se aproximar de um mestre de Jnana Yoga que vai te ensinar Bhakti? Ele não vai conseguir. Agora, se você se aproximar de um mestre de Bhakti, ele vai te ajudar a entender Karma, Jnana e Ashtanga. Porque Bhakti é superior a esses outros tipos de yoga. E dá elementos com os quais você pode realizar, não é só entender, realizar karma, jnana e ashtanga. Realizar significa que você para chegar em Bhakti puro, você precisa passar todas as etapas dos outros tipos de yoga. Não dá para chegar em Bhakti puro se não realiza as outras etapas. Então, o praticante sério, um estudante sério, ele vai precisar entender como ele tem que superar as outras etapas para chegar em Bhakti puro. Então, é essa ênfase que Srila Prabhupada faz de que um estudante sério tem que buscar e perguntar sobre essas coisas para a própria vida. Não é para a vida dos outros, não é para só entender intelectualmente. Tem que ser para si mesmo. E Srila Prabhupada faz algumas ênfases aqui interessantes também. Ele fala assim, que uma pessoa, nós naturalmente, como seres condicionados, nós vamos buscar satisfação na matéria. Isso é natural. A gente vai encontrar um monte de gente que está buscando satisfação na matéria. Um monte. Nós também já fizemos isso. Em algum momento a gente fala assim, não, mas isso aqui não é tão bom. Então deixa eu maneirar esse desfrute todo e estudar mais. E ser uma pessoa legal, uma pessoa boa, ser menos violenta. Então muita gente se torna vegetariano,
começa a estudar filosofia, começa a estudar várias coisas bacanas para ser uma pessoa melhor, começa a se engajar em movimentos sociais, caridade, fazer caridades, movimentos altruístas, e a pessoa se sente melhor, porque vai gradualmente atingindo o modo da bondade, se sente melhor, parece que é uma vida mais tranquila. Mas ao mesmo tempo, a pessoa que atinge esse nível, ela percebe, caramba, mas eu tô ficando razoavelmente bem, mas parece que eu não tô bem completamente, porque ainda me falta coisas. E eu vejo as pessoas, elas estão sofrendo tanto, e eu tô aqui, às vezes, com uma vida melhor. Por exemplo, eu, quando era pequeno, eu nasci com uma coisa assim, sabe? Eu achava que eu era muito feliz. Eu tinha pais muito bons. Eu tinha casa, eu tinha comida, eu tinha um corpo bom, saúde, roupa. E eu olhava as outras pessoas, eu via as pessoas sofrendo tanto. E aos 12 anos de idade, eu fui ser catequista, sabe? Aos 12 anos de idade, e 12 para 13. E eu dava catequese para crianças carentes, que moravam perto da minha casa lá, né? Na paróquia lá onde eu fazia parte. E tinha umas crianças que iam lá que eles não tinham roupa para ir para a catequese, eles não tinham os chinelos, iam descalços às vezes. E era muito miserável a vida assim, sabe, que eles levavam. E aí eu tentava ajudar ali, né? A gente fazia, eles iam estudar lá na minha casa mesmo, e a gente já tinha uma casa de alvenaria, de material, toda uma casa. Eu achava aquilo, né? Eu era criança, então eu achava, nossa, nós somos muito ricos, nós somos muita coisa, assim, sabe? Eu achava, né? E não era tanto assim. Não era. Meu pai era funcionário público, a gente não chegava nem a ser classe média. Mas na minha concepção de criança, eu era muito rico. E hoje em dia eu vejo assim que não é, né? Tem gente que tem muito mais aí, muito mais opulência e tal. Mas eu achava que a gente era rico. E eu era muito feliz e achava que eu tinha que me doar e fazer caridade, fazer o esforço para que as outras pessoas, aliviar o sofrimento das outras pessoas. Eu tinha essa mentalidade aos 12 anos de idade. Depois eu perdi, porque eu fui desfrutar, eu caí de novo nesse negócio do desfrute material. Quando eu vim para a universidade e tal, né? Mas o que eu quero dizer assim é que naquela época tinha isso, né? Esse pensamento conectado com o altruísmo. E claro, naquela época também tinha uma relação com Deus. Então, realmente, eu me sentia tão cheio de energia que quando eu vim para a faculdade, eu pensava que o mundo era bom e que eu tinha levado aquele impulso da juventude, da infância, impulso assim de acreditar que o mundo é bom, que Deus é bom, está dando tudo. Só que na faculdade eu fui me tornando ateu. Eu fui me afastando parece que esse conhecimento interno que eu tinha e dessa confiança, dessa fé, nessa abundância de Deus, na proteção de Deus, na prosperidade que Deus tem para todo mundo, fui me afastando e fui desfrutar da matéria. Vida sexual, drogas, música, comida, matéria total, assim, enchendo a cara de matéria. E me chegando a ser ateu. E aí eu me frustrei tanto que daí o passo seguinte foi justamente fazer o que o Srila Prabhupada falou assim, então daí o cara vai buscar a filosofia. Daí eu fui buscar a filosofia, porque eu não acreditava mais em Deus mesmo, né? E ainda mais aquela coisa da Igreja Católica, que a gente começa a ter acesso à história e tal, né? A gente vai ficando meio afastado das religiões e tal. Então, aí eu não queria mais saber, aí fui me afastando, né? Mas aí minha mãe me falou assim, filho, a crise foi muito grande, minha mãe falou, filho, tem fé. E eu lembrava assim dessa época que eu tinha fé e como eu era feliz naquela época, quando eu tinha fé. Então eu falei, vou rezar para ver o que acontece, né? Comecei a rezar e começaram a acontecer alguns milagres. O Krishna é muito especial, porque Krishna, ele ajuda a gente, sabe? Por exemplo, eu estava num materialismo tão grosseiro que ele precisou fazer alguns milagres na minha vida para eu ter fé para sair daquele poço, para dar o passo para sair daquele lodaçal e ter fé mesmo. Então, aí é um caminho de construção de fé, né? E aí eu percebo assim que hoje, devido a várias questões assim da minha psique que ficaram abaladas ou sei lá pelo karma tal, eu não tenho mais
tanta, tanta força ou fé, ou sei lá o que era, que eu tinha quando eu era criança. Eu parei meu processo de desenvolvimento ali e me meti com a matéria. Isso me queimou, me machucou, me trouxe traumas. E talvez, eu tenho certeza, não são só dessa vida, são de outras vidas, com as quais agora me bloquearam de uma forma que para mim é muito difícil viver uma filantropia ou me doando mais para as pessoas. Então, eu percebo assim que, de certa forma, eu busquei um entorno que eu consigo ter uma segurança para fazer minha prática de Bhakti, para me reconectar com Deus. E dentro do contexto que Srila Prabhupada fala aqui, e que a gente aprende de todos os devotos, quando você serve ao Senhor Supremo, você serve a todas as pessoas do mundo, você serve a todo o universo, você serve a sua família, você serve a todas as pessoas por servir ao Senhor Supremo. Quando você oferece um pratinho de comida ao Senhor Supremo, você está fazendo esse serviço. Quando a gente lê o Srimad Bhagavatam, tentando servir o Senhor Supremo, a gente está servindo a todas as almas do universo. Nós não estamos servindo somente algumas pessoas particularmente. Então, de certa forma, isso me dá um certo consolo para pensar assim que eu não estou fazendo menos por não estar fazendo caridade para várias pessoas na rua, ou abrindo, ou de repente permitindo várias pessoas morarem aqui no sítio conosco, assim, e tentando cuidar delas. E a gente já teve experiências assim, né? Então, assim, a questão é que você você vai aprender sobre karma, jnana, yoga, e vai valorizar todas as suas atitudes de caridade. Você não vai deixar de fazer caridade, você não vai deixar de fazer austeridade, não vai deixar de fazer sacrifícios, rituais, por se estar praticando Bhakti. Mas só que você vai reconhecer, praticando Bhakti, qual é o limite seu, porque o que importa para Krishna é você por inteiro. Não é você fazer o que você acha certo, é você fazer o que você pode fazer para servir a Krishna. Você vai sentir que o que você pode fazer para Krishna é o melhor para todo o universo. É o teu melhor para todo o universo. Então você vai sair do conceito do que é certo. Por exemplo, na minha cabeça, é muito certo fazer caridade. É muito certo, só que eu não consigo. Então, se eu não consigo, não é o certo para mim. O certo para mim é, no máximo, ler o Srimad Bhagavatam de manhã com a galera. É o que eu consigo. Depois é sair trabalhando e fazer engenharia. É o que eu consigo. E eu tento fazer que seja engenharia para Krishna. Não sei nem como que ele vai usar essa engenharia que eu estou fazendo. Nem sei. Mas eu vou tentar. Então, cada um de nós tem limites. E a gente tem que entender o nosso limite no aqui e agora. E esse limite é para Krishna. Então, é claro que você sempre vai querer superar isso. É aquela coisa que a gente falou antes, né? Poxa, eu vou ver isso, essa falta de capacidade que eu tenho, e às vezes isso dá um complexo. Fala, pô, eu não consigo. Gente, tudo bem. O negócio é praticar e bola para frente. Não se apega ao resultado, bola para frente, faz o teu melhor para Krishna. Você já está servindo o universo inteiro com o teu melhor. Bola para frente. E Krishna vai cuidando da gente, da nossa purificação, dos nossos próximos destinos. A gente não se preocupa com isso mais. Porque se a gente se preocupar com o nosso destino no futuro, a gente está se apegando ao karma, ao resultado. Krishna vai nos levar para caminhos maravilhosos. A vida vai ser sempre maravilhosa. A gente precisa cuidar de se purificar e fazer práticas para a gente cada vez incrementar esse amor ao Senhor Supremo. Então, e aí, para isso, é muito saudável aprender sobre karma, aprender sobre jnana, conhecimento, aprender sobre os poderes místicos e aprender sobre Bhakti, sobre o amor ao Senhor Supremo. E para isso a gente precisa de um mestre. A gente precisa se aproximar de um mestre fidedigno. Essa é a meta, de fazer perguntas, querer saber essas coisas.
Não só de, eu tenho um mestre, meu nome espiritual é tanto. Não, preciso perguntar, preciso saber dessas coisas, preciso saber, preciso me localizar. Né? E mesma coisa também o mestre, que não é capaz de ajudar uma pessoa a se ocupar no serviço ao Senhor Supremo. Que mestre é esse? Então, os dois precisam se qualificar. O discípulo com interesse sincero e perguntas submissas, né? E o mestre com com conhecimento das Escrituras e uma prática que realmente coloca em prática, que corresponde às Escrituras. Gente, vocês têm algum comentário, alguma dúvida? Eu só queria agradecer. Obrigado. Obrigado. Eu achei bem importante isso que tu falou, né, sobre o nosso limite, né, que a gente tem que se conhecer bem mesmo e ver isso aí, o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para Krishna, e que é a nossa, sei lá, é o nosso Dharma, pode-se dizer, não sei se tem a ver com isso, o nosso Dharma, qual é? Refletir e ver o que é que a gente, nosso melhor, que é o nosso melhor que a gente pode fazer. E agradeço. Obrigado, Neida. Pelo estudo. Gratidão, Prabhu. Bom dia. Obrigado, Matashi. Bom dia. Hare Krishna. Então, eu também vou tá dando 7h30 aqui. Vou me despedir de vocês. Eu queria muito ler um texto. Se vocês me permitem, antes da gente ir embora, a Matashi Vilas, ela traduziu um texto de Tripurari Swami, sabe? E são textos incríveis. E aí são perguntas e respostas. E ele diz assim, olha: o sexo antes do matrimônio é aceitável para o hinduísmo? Eu sou um bom hindu e sempre quero seguir o que o hinduísmo diz. Acredito que Deus criou o homem e a mulher para desfrutar. De outra forma, ele teria criado só o homem ou só a mulher. Neste grande universo, é um crime moral encontrar-se fisicamente com uma garota? Aí, Srila Tripurari Swami responde: este mundo material não é sobre desfrute. De acordo com o Yoga Sutra de Patanjali, o sábio entende que o prazer sensual resulta em sofrimento ou como uma consequência direta, que se chama parinama, na forma de antecipação, tapa, de sua inevitável perda, ou na forma de um novo desejo. Então, nessas três formas, o prazer sensual é sofrimento, para a pessoa sábia. Que ele vai uma consequência direta, né, do desfrute sensual vai ter um sofrimento, ou ele antecipa o sofrimento, né? Ele antecipa, né, a perda, né? Por exemplo, eu vou perder aquilo que está me fazendo bem, ou na forma de um novo desejo, ou seja, aquilo que a pessoa pega não satisfaz completamente, a pessoa tem novos desejos depois. Então, essas três formas causam a ansiedade, o sofrimento do ser vivo. Dessa forma, o prazer sensual é misturado com o sofrimento nas três fases do tempo. No momento, antes e depois. O desfrute real vem da cultura do trabalho altruísta, na qual a pessoa age para a satisfação de Deus e não para seus sentidos materiais. Todo mundo reconhece que a vida sexual deve ser restringida de alguma forma. Este senso surge na forma humana de vida. O matrimônio é uma parte importante da cultura altruísta e a indulgência sexual deve ser confinada dentro de um compromisso marital para aqueles interessados na vida religiosa e espiritual, na qual o verdadeiro desfrute pode ser alcançado. No Bhagavad Gita 7.11, Krishna também se identifica a si mesmo como o amor que está de acordo com as leis das Escrituras.
Enquanto o amor é, por natureza, sem leis, Krishna defende a domesticação do amor material. O efeito disto é o despertar da alma e sua perspectiva para amar no plano espiritual. Amor real decorrente do autossacrifício. Apesar de que o amor não possui leis, na vida material sua busca desenfreada equivale a ignorar as leis da natureza, as quais, no mínimo, tornam dito amor duradouro. As escrituras apontam isto e defendem que o amor material deve ser redirecionado de forma que possa ser realizado. Quando o amor é completamente espiritualizado, transcende as escrituras. Chega de néctar. Esse texto tá... Vou colocar lá no grupo do Srimad Bhagavatam, tá? Para vocês verem. É demais. Leiam ele com cuidado. É mastigadinho para a gente poder entender e colocar em prática. Srila Tripurari Swami é ó... Ele é o guru do meu guru. Hare Krishna. Obrigada, então. Hare Hare Krishna. Krishna. Bom dia.